Fala, povo de Deus, estamos aqui na segunda parte do vídeo, né? E como nós falamos ontem, que ninguém nasce com depressão, né? Não é porque a criança nasce, que tá depressiva, não. Ela nasceu apenas, aí depois que ela vai desenvolver o seu caráter, desenvolver tudo, né, em si. Hoje quem que vai dar continuidade? Então, na verdade, Rafa. Isso que você falou é importante, porque a depressão, ela nunca é assim um caso isolado. Então, vem desde a infância, o modo como os pais criaram, os pensamentos que eles colocaram na sua mente, que aí eles influenciam e muito na vida adulta. A Porque cultura, né, que a pessoa é submetida. Isso, porque tudo tá, a origem de todo o mal está nos pensamentos, porque funciona assim. Primeiro, a gente tem um pensamento que gera um sentimento, que geram uma ação, que é positiva ou negativa. Então, você agindo na raiz do pensamento, que é o que a TCC faz, né? Ela te ajuda a pensar de forma mais funcional. Explica o que é TCC, Rafa. É aquilo que o Não, professor pede no final da faculdade? não, é isso que eu ia falar, tem muito assim... Você tem que explicar, porque tem muita gente no canal que pensa igual a mim. TCC é a abreviação de terapia cognitivo-comportamental, Ainda bem que é a terapia padrão ouro, que chique falar padrão ouro, né? Sempre quis falar. Ai, que legal! Ela é padrão ouro para tratamento da depressão. E tem diferença entre o TCC e a terapia comum? É que assim, são vários tipos de terapia, mas as principais, né, tem a psicanálise, que é para resolver traumas de infância, o modo como a pessoa foi criada, né, e isso também ajuda, mas é aquela coisa, pelo menos eu quando fiz, chegou uma hora assim que eu falei, não, realmente acho que pra mim já deu. Aí eu fiquei um tempo sem fazer terapia, depois voltei a fazer a TCC, que eu achei que foi mais efetivo pra mim. Mas olha a importância, é o que nem a gente fala todo vídeo. A importância de você se perceber. Imagine, senão ele podia estar fazendo terapia até hoje, lá, do jeito que estava fazendo, Sim. se ele estivesse pensando que ainda precisava. É a questão de você se autoconhecer. Olha a Na importância verdade, disso a tudo. psicanálise é igual vamos dizer, uma reforma. Ela é a base, a estrutura para você trabalhar os outros andares, que seria com a TCC. Olha, de reforma a gente entende, né, Rafa? O Daniel, ele faz a gente entender de reforma. Bom, voltando a falar de que ninguém nasce com depressão, quais pessoas podem desenvolver sintomas de depressão? Esse quadro de depressão afeta pessoas de todas as idades. Qualquer pessoa. E de todas as idades, tá? Então, no entanto, fatores culturais, em alguns homens sentem mais vergonha de admitir e procuram melhorar a qualquer custo. Isso pode causar efeitos negativos, como fuga. E aí são abusos de álcool, drogas, né? Ou qualquer outro tipo de vício onde você foge da sua própria realidade. Isso. Você falou num ponto importante, porque a pessoa com depressão, ela não gosta daquela realidade que ela tá. Então ela, às vezes, quer fugir. E não aceita. Não gosta e não quer aceitar. Nossa, isso Gente, eu amei essa parte, hein? Me explica também a questão lá que a gente estava conversando, porque aqui, assim, gente, a gente conversa aqui para vocês, mas a gente também vai aprendendo no decorrer, porque a gente está gravando e aprendendo e está evoluindo junto com vocês, como a gente sempre explica também. Rafa, explica a questão de que a ansiedade é diferente da depressão. Ah, sim. Muita gente confunde, acha que depressão e ansiedade é a mesma coisa, mas não é. A depressão é um transtorno mental, né, que leva a um sofrimento, fadiga, alteração de humor. A ansiedade, ela é uma resposta natural do organismo, porque o que acontece? No nível normal, ela vamos dizer que ela preserva a nossa vida, porque vamos supor que você precisa atravessar uma rua. Se você não tivesse ansiedade, você ia atravessar nem olhar para os lados, né, então, né, preservaria a vida. Agora, a pessoa com ansiedade extrema, acima do normal, ela normalmente não atravessaria a rua, ou então teria um medo profundo de atravessar, ou nem sairia de casa. E quando é associado com a depressão, pelo menos eu lembro que no meu caso, eu tinha muito problema de insônia, né? Eu não conseguia relaxar, ficava numa hipervigilância, né, que a psicóloga fala. Então eu estava me preparando o tempo todo para que acontecesse alguma coisa. Ô, louco. Tipo catástrofe mesmo. Sério? Eu tenho insônia, mas minha insônia se chama mel, às vezes. Mas enfim, isso não vem ao caso.
como eu disse dos homens, algumas mulheres também são muito afetadas pela depressão, principalmente num período de gestação. É um momento novo e é por isso que a gente tem o hábito de falar da depressão pós-parto, porque ela se vê numa situação nova, sendo responsável por uma nova vida ao mundo. E aí a gente começa a pensar tanta coisa, porque lembra que a gente falou pensamento, sentimento, comportamento. E aí a gente tem a síndrome desse pensamento acelerado, que é uma outra patologia, que está vinculada à síndrome do pânico, que mais pra frente talvez a gente traga um pouco sobre isso. Mas você começa a pensar tanto, e os pensamentos sempre de uma forma negativa, e isso vai deteriorando os seus sentimentos, os seus comportamentos, e vai afetando de alguma forma, Isso, né? na verdade você sente um cansaço mental extremo, você não tem vontade de nada, assim, sua mente está tão, tá tendo que viver tantos questionamentos que você fala, meu Deus, não tenho vontade de fazer nada. E a mulher, diferente do homem, ela acaba sendo um pouco mais exposta a alguns eventos traumáticos, né? Assim como algumas mudanças hormonais, que nós passamos por isso, diferente de alguns homens, e muito envolvido com alguns relacionamentos tóxicos, porque nós mulheres acabamos permanecendo mais em alguns relacionamentos tóxicos de alguns homens. É diferente de um pro outro, né? Mas é por isso que a gente precisa se perceber. Também tem aquela questão daquela coisa da parte química da depressão, né? Que são os neurotransmissores que não tem tantos hormônios como a adrenalina não, serotonina. Uhum. Existe uma deficiência de serotonina. Então, às Para vezes, de fabricar, né? A gente para de gerar. quando a gente tá assim, você chega na terapia, você não consegue falar tudo de uma vez. Às vezes você não sabe nem o que falar. Eu, pelo menos, lembro que às vezes eu ficava assim, para psicóloga, então, não sei o que eu vou falar hoje. Ela falou, não, tudo bem. Então, aí, às vezes, você tem que ir no psiquiatra para ele dar o remédio, para a pessoa acalmar, para aí poder trabalhar a parte da terapia, começar o trabalho. Sério? É. Nossa, eu não imaginava. Eu lembro que uma vez eu estava bem estressadona, mas eu não sabia o que eu tinha, mas eu já passei logo direto no psiquiatra, porque eu queria um Rivotril, algum remédio, qualquer coisa pra dormir, porque eu tava num estado de nervos. Aí eu cheguei lá e comecei a chorar, igual doida, e despejei. Menino, parecia que eu tinha visto aquele médico, que ele é minha amiga, minha mãe, sei lá. Comecei a despejar, acho que ele ficou com tanta dó. Me deu uma semana de testado e me receitou, e eu fiquei muito feliz, por sinal. Mas realmente o remédio me adiantou muito, assim, resolveu uma parte, né? Sim, resolveu inicialmente isso. Aquele período ali, é um mês mais ou menos resolveu, mas depois volta tudo ao normal. Porque quando você começa... Tem alguém ali no bastidor falando que não resolveu, não. Que absurdo. Quando você começa a terapia, né, você tem aquela ideia, 3 meses eu vou estar bem, não é bem assim. Não é um milagroso. Você começa e você tem uma hora que você quer desistir. Mas você tem que ter força de vontade, persistência para poder continuar. Tanto que eu lembro que nesse período, mas eu estava acho que sofrendo algum transtorno em questão do trabalho mesmo, que estava... A pressão, né? Estava realmente fazendo muito mal. E eu lembro que eu tratei, né, com aquele remédio que o psiquiatra me deu, porque o psicólogo não estava resolvendo muita coisa, não. O psiquiatra, ele já deu mesmo remédio já para dormir, descansar e tudo mais. Porque psicólogo não pode, né? Psicólogo é só terapia. Eles ele não pode aplicar? Não sabia. E aí eu lembro que passou aquele mês, eu falei, já terminou o remédio, eu vou ficar de boa, tranquila. Mas depois voltava. E aí realmente você cai naquele ciclo vicioso. Aí eu vou fazer o quê? Vou lá de novo pro psiquiatra, aí vou conversar com ele de novo, e aí vai indo. E aí você não só trata o remedia, né? Você não trata a causa. E a gente precisa tratar... a causa, ela tá nos pensamentos disfuncionais. Que são aqueles pensamentos que não funcionam. Eu gostaria de falar aqui, eu tô até olhando, porque como a gente disse no vídeo anterior, nós não somos profissionais da área, mas a gente fez nossas pesquisas, e das principais causas e fatores que geram a depressão. Vocês querem comentar? Senão eu vou ler. Tá, vai ler. Um dos principais fatores é o fator genético. Se a gente tem dentro do nosso ambiente familiar pessoas com transtornos mentais, as chances da gente desenvolver uma depressão é um pouco maior, tá? Porque também tem a ver com genética. Ah, mas você não falou... Sério? Que a pessoa não nasce? Não nasce, mas pode desenvolver pelo convívio, pela cultura, tá?
Pessoas que têm problema de distúrbio de sono, pode desenvolver insônia crônica, né? E também vinculada à ansiedade que geralmente a insônia a falta de... Você não consegue dormir porque você não consegue baixar a tua ansiedade, né? E aí por isso que a pessoa... desligar. São patologias diferentes, mas que elas acabam se encontrando em um determinado momento, né? Circunstâncias da vida é um dos principais fatores, né? Às vezes a gente sofre alguns traumas e a gente chega em um momento que a gente precisa pedir ajuda. E abusos substanciais, né? De problemas químicos, enfim, traumas que a gente acaba sofrendo por conta de abusos de substâncias. Isso, porque a pessoa que é deprimida, ela quer fugir daquela realidade. Então ela não quer ver, ela não quer sentir, ela quer fugir daquilo tudo. Não, no caso da depressão, aquelas pessoas que, tipo, fantasiam viver uma outra vida para não viver aquilo que ela realmente vive, né? De certa forma. É uma depressão isso ou não? Ela tá... O que a gente pode chamar isso? Tipo assim, eu tenho uma depressão, mas eu tô disfarçando e eu finjo que sou uma outra pessoa. Eu começo a fantasiar isso dentro da minha cabeça para poder fugir da realidade. Mas muita gente faz isso por quê? Porque, embora tem aqueles casos mais extremos que a pessoa não consegue levantar, fica dormindo o dia todo, não sai de onde ela tá, a zona de conforto, né? Mas às vezes, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava, eu andava por aí como uma pessoa normal. Você veste uma máscara social para as pessoas verem, você não quer que as pessoas saibam que você tem uma depressão. Eu não falava para ninguém, né? Falava, não, tô bem, não, tá tudo ótimo, né? Porque eu conheci uma pessoa que realmente dava para perceber que ela sentia uma depressão muito forte, mas ela não assumia e ela fingia que era uma outra pessoa, sabe? Sim. Pra fugir daquilo. E aí, quando chegava, ela passava o dia inteiro realmente colocando aquela máscara, fingia que era uma outra, parecia uma atriz. A gente já usava máscara, faz tempo. De verdade. Né? E as outras pessoas... E você percebia que ela tinha depressão? Sim, percebia. Porque quando a pessoa também usa até de artifícios de ser uma outra pessoa, ela pode também ter um outro transtorno, um transtorno de personalidade. Eu também pensei nisso, né? Eu falei assim, será que junto a depressão junto? Porque assim, depois às vezes ela me ligava à noite pedindo ajuda e chorando horrores, às vezes queria se matar. Um monte, sabe, as coisas bem absurdas. Esse tema, assim, a pessoa quer se matar, porque, na verdade, o que a pessoa quer? Ela quer acabar com aquela dor. Então tá tudo tão distorcido que você pensa, se eu fizer, né, vou acabar com a minha vida, vai resolver. E, na verdade não é, é tudo, absolutamente tudo nos pensamentos. Olha, se não tivesse esses dois profissionais aqui, eu recomendaria pra você o quê? O que eu sempre recomendo, Dramin. Mas não, graças a Deus eu tenho os dois, porque quando você tá quando eu tô triste, é só um Dramin, resolve, aí pronto, você toma, acabou o problema, né? Mas ainda bem que Deus é bom e trouxe aqui os dois pra poder orientar essa cabecinha de vento. Mas é isso, pessoal. Por hoje, nós vamos encerrar por aqui. E amanhã temos mais, tá bom? Amanhã damos a continuidade. Beijo, fiquem com Deus. Te esperamos.